Olá amigos, 29 de junho de 2021, Legítima Defesa em Foco. Com grande prazer voltamos à gravação dos nossos programas e por uma razão muito importante. Recuperou a saúde o nosso notável combatente da causa da legítima defesa, senhor Diogo Uach, nosso membro do Conselho de Associados Fundadores da Associação Brasileira pela Legítima Defesa. Teve uma longa batalha contra a doença, passou por maus bocados, mas parece que Deus ouviu por bem ouvir as preces das muitas pessoas que respeitam e gostam de Diogo Uach. E ele está de volta aqui para editar o nosso programa. Vamos falar, por outro lado, do caso desse facínora que ontem, depois de uma longa caçada, foi morto pela força policial lá de Goiás. A esquerdalha está aí, parece, com o coração a sangrar pela morte dele, não é? Publicando notas de repúdio, publicando notas de condolências pelo facínora, atacando a força policial, questionando a força policial, levantando insinuações de execução sumária em relação ao caso. Eles pouco se importam, e nós sabemos muito bem como funciona a mente dessa gente, eles pouco se importam com as inúmeras vítimas desse criminoso de alto coturno, extremamente perigoso, um sociopata dos piores, que se diverte em matar pessoas. A família toda que ele chacinou, por exemplo, lá em uma chácara do distrito de Ceilândia, no Distrito Federal, parece pouco importar para essas pessoas. 4 pessoas, pai e mãe e os 2 filhos chacinados no mesmo evento criminoso por esse facínora pelo qual a esquerdalha chora. É claro que dificilmente seria apanhado vivo, exatamente em razão de ser um criminoso façanhudo. Foi para o inferno, vá-se entender com Satanás. É assim que nós devemos encarar essa situação. Mas um dado, um ponto, chama bastante atenção. Ele provocou polvorosa, provocou terror, a partir desse crime que foi a chacina dos 4 membros de uma mesma família. O histórico criminal desse sujeito era terrível, já desde 2007, com homicídios e estupros. Era um criminoso em série, sem dúvida alguma, sem dúvida alguma. Mas nos últimos dias ele promoveu o terror. Todas as pessoas apavoradas, todos com medo de uma figura criminosa. Por quê? Porque os brasileiros não podem defender aos seus próprios lares, especialmente nessas áreas mais remotas, onde o socorro da força pública nem sempre chega de imediato, nem sempre chega a tempo. É assim que funcionam as coisas. O brasileiro é desarmado por um poder que se mostra incontrastável e que se recusa desde 2005 a concretizar em legislação adequada o resultado do referendo popular daquele ano. Houve uma exceção em todos esses dias, parece-me que no dia 14 de junho, em que esse criminoso, extremamente perigoso, que praticava estrepolias em cima de estrepolias, enquanto se furtava a ação da força policial, tentou invadir uma determinada propriedade rural e foi posto para correr pelo caseiro, que disparou uma arma de fogo contra ele, recusando-se a figurar no rol das vítimas, recusando-se a figurar no rol dos acovardados, recusando-se a ser oprimido por um criminoso. Esse episódio é que deveria servir de exemplo para os brasileiros, de modo geral. É preciso uma grande pressão, enorme pressão popular, pelo direito à posse mansa e pacífica de armas de fogo para propósitos de legítima defesa das pessoas de bem.
Um caseiro foi o único que se recusou a ser vítima e pôs o criminoso para correr, utilizando corretamente, em termos legais, para propósitos de legítima defesa, a arma de fogo de que ele dispunha. Esse deveria ser exemplo para o Brasil, e não o exemplo das portas trancadas, não o exemplo do terror, não o exemplo daqueles que não se sentem, não têm condição de defender a si mesmos, e principalmente o daqueles que se recusam a reconhecer o direito das pessoas de bem à sua defesa, desde que elas preencham os requisitos legais. O episódio desse criminoso de alto coturno deveria ser um divisor de águas para os brasileiros, para o Brasil, para essa nação, que aqueles que exercem o poder, ainda aqui, que a esquerdalha quer acovardar, quer eliminar tutano, quer emascular. Nós devemos nos recusar a isso. Os cidadãos brasileiros devem se recusar a essa emasculação. É só assim que as coisas começarão a mudar e os criminosos do tipo desse, que felizmente bateu com o rabo na cerca, passarão a não ter mais condição de exercer a sua truculência, seja onde for, por mais remota que seja a parte do país. Muito obrigado por sua atenção e até o nosso próximo programa.